Voltamos, pessoal. Ah, que alegria, né? Que felicidade, hein? A gente já sabia, né? O vexame só não foi maior porque caiu numa chave bem fácil, né? Teve um caminho bem fácil. Pega um grupo um pouquinho mais complicado, já tinha tido problema na ida, na primeira fase. Chegou a estar perdendo de 2-0 do Inter Miami. E aí, eu já falei que eu tenho uma simpatia gigante pelo Chelsea e aí alegria dupla. É, é isso, né? Não tem, não terão, não chegarão perto de ter. Acho que o acesso negado é 8. A outra fala que o acesso negado é pra gente, mas a gente já ganhou a Libertadores. Ai, ai. Ah, mas você tá sendo feliz com os outros contra o seu time? Meu time não tá jogando, né? Não tenho muito o que falar. Mas, quem sabe o Chelsea só não preparou a sepultura e a gente termina de enterrar na Copa do Brasil. Quem sabe? Termina agora a pausa do Mundial, final de semana já voltamos às atividades normais. Espero que o senhor Dorival Júnior tenha aprendido nesses dias de treino que o Michael não dá. Seu Coronada foi embora, obrigado por nada, tá? Ele foi correto, aceitou a rescisão numa boa, mas era um jogador realmente caro que não tinha o porquê, né? Ainda faltou gente, né? Faltou o seu Hector, faltou um pessoal ainda. Mas o Corinthians volta sem o Alex Santana e sem o Coronado. Ou seja, quase 2 milhões de economia na folha salarial. E sem reforços também. Mas, aí ó, o Esportes da Sorte, vou trocar ideia e você. O torcedor não é palhaço, tá? No Natal vocês fizeram aquela pataquada, bandeirinha da França, tudo, apesar que eu acho que o Pogba também não joga há 2 anos, sei lá se vai voltar a jogar em alto nível. Mas não veio. Agora o Esporte da Sorte diretamente soube que o Malcolm vai voltar para o Brasil. E o Malcolm, quem viu, por exemplo, o City e Al Hilal, o Malcolm tem 28 anos. O Malcolm volta voando para o Brasil. Volta para ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Seria muito bom essa negociação se concretizar. E digo mais, com a economia do Coronado e do Alex Santana, se o Malcolm rescindir, igual o Neymar rescindiu com o mesmo time, você fala, por que eles rescindiriam? Porque eles rescindiram com o Neymar, porque não rescindiriam com o Malcolm? Provavelmente eles devem estar pensando em contratar um outro jogador. O Corinthians consegue pagar o salário do Malcolm tranquilamente, com o que pagava o Coronado e o Alex Santana. Seria um baita reforço, seria aí o Dorival poderia fazer o 4-3-3 dele, que ele quer tanto, apesar do Memphis não ser um ponta de velocidade, mas ele pode inverter, pode jogar o Carrilho aberto numa ponta, o Malcolm na outra, e o Garro centralizado e os dois na frente. Sei lá, tem N, com dois volantes mais marcadores ali, o Raniel e o Martinez de repente. Seriam opções interessantes, mas o Corinthians precisa de zagueiro. O Corinthians precisa também, talvez, de opções para lateral, né? Zagueiros eu já até falei, cara, traz o Balbuena de volta. Aí tu vai falar, mas ele não foi bem na última passagem. Gente, ele estava com um irmão com câncer terminal no hospital. Normal o cara se abalar. Normal. Entendeu? Mas é um cara que ele é identificado aqui, é sempre convocado para a seleção do Paraguai. Quando ele voltou, os primeiros meses ele não foi mal. Você entendeu? Aí depois teve um problema pessoal, agora não. Agora já passou o luto pelo irmão. Eu acho que ele volta e ele consegue vaga nesse time tranquilamente. Vem a custo barato. Cara, pra que inventar a roda? Traz o Balbuena de volta. Ficou insistindo com o Gil, até o Gil quase de cadeira de roda, ficou insistindo com ele. Traz o Balbuena de volta. Então temos algumas coisas aí pra falar. Se o Malcolm vier, um dos melhores reforços dessa temporada, sem dúvida nenhuma, hein?
Seria espetacular. Um jogador que saiu do Corinthians e evoluiu e jogou muita bola. Só espero que ele não seja que nem o William, né? Que não tenha medo de driblar e entrar, mas pelo que eu vi no Al-Ahly não é isso. Você entendeu? Jogador agudo, incisivo. Importantíssimo há 10 anos atrás no nosso título brasileiro. Viria realmente para deixar todo mundo contente. Temos outros assuntos pendentes. Com relação lá à dívida de pagamento, de premiação, de tudo, isso daí já parece que já foi pago parte, a outra tal. O Corinthians não deve 1 centavo de salário, tá? Tá religiosamente em dia. O negócio é com relação a premiações. Tá aí, dá uma parcelada, ver como que é. Fazer o quê? O Memphis já voltou, já tá tudo normal. Também acho que o Memphis ficar reclamando demais e quiser ir embora, já fez o que tinha que ter feito. Não vou ficar aqui também me prendendo a jogador mimado. Se quiser ficar, que fique, mas corra, joga bola, jogue bola. Não que ele seja mal, mas a gente sabe que ele tem potencial. O Yuri, 0 sondagens, nada indica que sairá do Corinthians. Garro, a mesma coisa. Então, aí fica aqueles factoides, o Garro está insatisfeito, não tem nada disso. Estão voando. Vamos ver se vão voar dentro de campo, né? Tomara que o Dorival contra o Bragantino já tenha os 4 para colocar ali na frente. O Carrilho, o Garro, o Memphis e o Yuri. E aí sim a gente poder ver ofensivamente esse Corinthians, porque ofensivamente tem sido uma tragédia. Defensivamente o time se arrumou. Tomou 2 gols nos últimos 7 jogos, se eu não me engano. Agora ofensivamente tá feio. Com os 4 titulares a gente espera que o time produza mais ofensivamente, certo? Sobre a situação política do Corinthians, ainda falta 1 mês para a reunião do sócio. Eu não vou ficar aqui me alongando muito, tá faltando 1 mês para a Assembleia dos Sócios, que vai definir, provavelmente pelo impeachment do Augusto, e ele não volta, não tem a menor condição dele voltar, somente depois de tudo que ele fez. E vai ser uma celeuma se voltar. Você acha que os associados não serão tão loucos de simplesmente acender o pavio e colocar fogo no Parque São Jorge? André Sanches e seus tentáculos estão tentando ali se cercar, principalmente do Stabile, que é burro em alguns sentidos, né? Tira foto com quem não deve, faz não sei o quê. É política, mas eu acho que nesse momento o Romeu Tuma, por exemplo, poderia estar já articulando para expulsar o André Sanches do clube. Tá? Expulsar. Mas a situação é essa. Nos colocamos nessa situação e não tem muito o que falar. Se for feita uma eleição indireta, talvez o melhor no momento seria deixar o Stabile mesmo. Fazer o quê? Né? Não é o momento agora de uma revolução. Né? Aí preparar para 2026. Também já tem youtubers aí já querendo fazer campanha, querendo já fazer que não sei o quê. Calma. Pera lá. Primeiro de tudo, antes da eleição de 2026, o estatuto tem que mudar. Tá? Diminuir a carência para quem quiser ser presidente. Permitir, de repente, novos associados a votar. Então precisa de uma mudança, sócio torcedor. Então isso vai ditar o rumo das eleições. Porque se você deixar na mão desses 3 mil aí para decidir, adianta, a gente pode fazer campanha pro Papa. A gente pode fazer campanha pro Papa. Mas uma coisa eu concordo, eu sou a favor da SAF, não vai vir do dia pra noite, então enquanto isso a gente tem que se apegar no menos pior e
fiscalizar o tempo inteiro, porque o menos pior, é ruim, então a gente tem que se apegar, então a cada centavo gasto a gente tem que estar cobrando, fazendo barulho. E fazer o quê? A gente tem que dirigir, fazer uma revolução francesa não sem guilhotina, a torcida gerir o clube, porque é assim que está acontecendo, né? E levando do jeito que dá. Mas parece que a RCE saiu, o Facial saiu e caminha dentre os trovões e as tempestades, o clube caminha e vai caminhar, né? Agora, como a gente não sabe, tá? Como a gente não sabe. Mas tem gente talvez em situação até pior que a gente aí que tá arrotando caviar, né? Um time lá da Vila Sônia aí, tá uma situação bem complicada. E então a gente tem que falar isso. Malcolm, muito bem-vindo, seria espetacular. Eu acredito na contratação do Malcolm, porque quando o Renato Augusto estava para rescindir na China, eu pensei, falei, os chineses não vão rescindir com ele, rescindiu e ele veio. Acho que o Malcolm deve vir, que faça-se um contrato decente. Fala, ó, Malcolm, beleza, você tem 28 anos, mas a gente vai querer um dinheirinho bom se você quiser sair daqui a um ano e pouco. Você jogou muito tempo da Rússia na Arábia, você ganhou bastante dinheiro, hoje você não vai sair aqui por menos de 20 milhões de euros não, cara. Tá? E for dar uma luva para ele é melhor do que você fazer igual fez com o Roger Guedes, não dar luva nenhuma e dar um salvo com tudo pro cara sair a hora que quiser. Então já deixa isso bem claro para ele. Acho que talvez o Malcolm não deva mais ter tanta expectativa futebolística. Talvez a grande expectativa dele jogando no Corinthians seja jogar a Copa do Mundo, e ele teria grande chance disso acontecer. Porque o cara já jogou no Barcelona, né? Já ganhou dinheiro na Arábia, já ganhou dinheiro na Rússia. Então talvez as expectativas agora na década final da carreira dele seja de repente jogar a Copa do Mundo, se estabilizar, ser ídolo no clube que ele nasceu. Talvez seja isso. Vocês repararam o cenário? Ó, eu consertei, tem um quadrinho novo aqui, ó, que eu ganhei de herança entre aspas, né? O meu irmão mudou e esse quadrinho acabou ficando comigo. Então vamos acompanhando. Eu não tô com pique para fazer vídeo diário para ficar enchendo linguiça, porque eu não tenho quem agradecer, eu não tenho comentário para ler. Se eu tivesse. Então se eu puder dar o like, ajudar, comentar, mas eu tenho que meio que falar do cotidiano, do que tá acontecendo. Por bom, né? Não sei por que o causa desse Mundial de Clubes está tendo times brasileiros e tal, o Corinthians está muito por baixo nas notícias, nos noticiários. Fala-se muito pouco do Corinthians nos noticiários. Isso é bom, tá? Isso não é ruim. Porque já era para ter inventado 200 crises, 500 crises e pelo jeito não estão falando nada. Se não está falando nada é porque não está acontecendo nada. E se não está acontecendo nada, isso é bom. Hoje a gente pode falar que é bom que não esteja acontecendo, não vai falar ótimo que não esteja acontecendo nada. Não tem nem contratação, vai fazer o quê? Mas é melhor do que tivesse aquele fervilhão, aquele turbilhão. Então, o Corinthians estando fora dos noticiários já é algo positivo, a meu ver, certo? Antes de encerrar, sobre amanhã tem o Fluminense e o Chelsea. Óbvio que eu sou Chelsea. Não é nem questão de brasileiro, de não brasileiro, eu quero que o Chelsea seja campeão desse negócio, então não tem nem o que falar, mas para ver como a mídia é parcial, é meio porca. O Fluminense foi desacreditado, era o brasileiro que todo mundo achava que ia passar vergonha lá e é o que chegou mais longe. Cuspiram na cara do Renato Gaúcho por tantos anos e ele tá mostrando aí, tá dando aula, tá? De como jogar contra os times grandões. Jogou muito melhor que o Borussia Dortmund, era para ter vencido. Ganhou da Inter de Milão, ganhou do riquíssimo Al Hilal, um baita time. O Renato Gaúcho vem mostrando que ele tem sim repertório, né? Às vezes é um pouquinho arrogante demais, mas ele tem sim repertório e as pessoas têm que engolir que ele é sim um grande técnico, tá?
E a soberba precedeu, né? O Flamengo levou uma traulitada, né? O Palmeiras avançou até as quartas porque passou por um caminho sem barreira, pegou um Botafogo covarde, que nem chutou no gol. Na primeira fase quase cai fora. Se o Porto tem um time um pouquinho melhor, talvez o Palmeiras tinha rodado na primeira fase. Então, mundial patético do Palmeiras. O pior dos quatro, mesmo tendo passado pelo Botafogo. O Botafogo pelo menos ganhou do PSG, pelo menos jogou, deu trabalho para o Atlético de Madrid. O problema do Botafogo jogou com o próprio Palmeiras. Agora o Palmeiras, ridículo, ridículo. Que joguem assim contra a gente. Eu queria o Palmeiras jogando desse jeito. Desse jeito contra o Corinthians, que aí é o que importa, a Copa do Brasil. Final desse mês, né? E começo de agosto, os dois jogos. E se Saravá, São Jorge ajudar, a gente vai passar de novo para eles. E aí vai ser um ano lindo, né? Eles perdendo mais um Mundial e a gente passando 2 vezes por cima deles. Nossa, vai ser o ano que o palmeirense vai querer esquecer. Tomara, tomara, tomara mesmo. Tá? Valeu, pessoal. Até a próxima.